Beleza? Simbora. Vejam, lá atrás nós falamos sobre a estrutura interna da Terra, vimos a crosta oceânica continental, a litosfera, né, junto com a astenosfera, a parte superior do manto. Falamos dos minerais e rochas, vimos os diferentes tipos de minerais, os diferentes tipos de rocha também, falamos sobre isso. O que era uma rocha cristalina, o que era uma rocha magmática, o que era uma rocha metamórfica. Não é? Lembram disso? Então, trabalhamos bastante. Então, hoje nós vamos fechar esse capítulo que é bem extenso, né? Que, lembrando, continuou com aquela partezinha de... Partezinha não, tio. Continuou com aquela parte de agentes externos, grande, muito grande, bem complexo, mas importantíssimo. Vocês precisam ficar atentos àquilo ali. E aí hoje a gente fecha com um tema mais tranquilo, que já apareceu algumas vezes em provas, né? Aparece muito frequentemente, ok? Então, meus queridos, minhas queridas, let's go, let's do it. Vambora, a gente começa falando de estrutura geológica. Tio, o que é a estrutura geológica? É a porção, gente, da terra, da superfície, né, da crosta, onde você tem o desenvolvimento das formas de relevo. Então, quando a gente fala de estrutura geológica, é sobre essa estrutura de minerais e rochas que se desenvolve o relevo. E aí essas grandes estruturas, grandes complexos rochosos, a gente vai dividi-los em bacias sedimentares, vai dividi-los em núcleos cratônicos. Beleza, meu povo? Então essa imagem mostra aqui duas das três estruturas geológicas existentes no planeta. Tio, por quê? Porque só estou vendo o Brasil. Nós temos três grandes estruturas, uma chamada de quê? De bacias sedimentares, outras chamadas de núcleos cratônicos ou de crátons, e outra chamada de dobramentos modernos, que a gente já viu que não é que existe no Brasil. Os dobramentos existentes no Brasil são antigos. São as chamadas cinturões orogênicos, são estruturas muito antigas. Beleza? Então a gente vai dar ênfase a essas estruturas geológicas, principalmente aos núcleos cratônicos e as bacias em termos de Brasil, mas também vamos falar um pouquinho mais sobre os dobramentos. Vejam, kids, temos aqui um recorte do relevo de trecho do Brasil, aqui a porção noroeste, ó. Então essa região aqui, norte, sul, né? Ó. Beleza? E ele mostra quem são as estruturas. Percebam que no desenhozinho aqui no bloco de diagrama tem um monte de X. Tá? Poderia vir um monte de cruz. Tio, o que é isso? Isso é uma convenção geológica para dizer para você, filhote, que aqui eu tenho rochas cristalinas. Beleza? Aí veja que na minha legenda está aqui, ó, marrom com xizinho, escudos. Rochas magmáticas e metamórficas, cristalinas, né? Quando as metamórficas são de origem magmática, também são cristalinas. E em amarelo, vejam, camadas horizontais formando aquilo que nós chamamos de rochas sedimentares e uma estrutura enorme, deprimida, côncava, né, no meu escudo, que foi preenchido por essas rochas sedimentares. Então isso forma uma bacia sedimentar. Beleza? Então, quando a gente divide as estruturas no Brasil, a gente tem as bacias sedimentares, que são essas grandes regiões deprimidas que foram preenchidas por sedimento. Sobre elas vão se desenvolver depois o relevo, né? Como áreas de chapada, como áreas de mesas, como áreas também de tio, de planície, etc. Beleza? E sobre essas áreas que correspondem aos crátons, que nós vamos chamar de escudos e de plataformas. Tio, qual é a diferença, né, de um escudo e de uma plataforma? Veja, o escudo, né, ou para ficar redundante, cristalino, ele é chamado de cráton quando essa superfície está exposta à erosão. Tá? Então, cráton aflorado. Beleza? Quando ele está recoberto por sedimento, que é o caso aqui, ó, a gente tem uma plataforma ou o embasamento cristalino. Tranquilo? Então, os escudos são os crátons aflorados, né? Perdão. Escudo cráton aflorado. E plataforma, um cráton coberto por sedimento. Então, o cráton é o escudo e a plataforma. Esse está exposto e esse está recoberto por sedimento. Ok, kids? Aí, quando a gente fala dessas estruturas dos núcleos cratônicos que envolvem escudos, né, e plataforma, o que é que a gente tem? Ó?
São estruturas geológicas que são muito antigas, datam lá do período de formação da crosta terrestre. Então tem mais de 3 bilhões de anos. São rochas onde você tem aí o granito, por exemplo, né? Ou aquelas rochas que sofreram metamorfose a partir do granito. Bom, essas rochas, como são muito antigas, elas vêm sofrendo ao longo dos últimos 2 a 3 bilhões de anos um intenso processo erosivo. E aí, algumas delas ficaram expostas, formando os escudos. Então, como essas estruturas elas são muito antigas, geralmente são estruturas mais baixas do que aquelas que nós chamamos de dobramento moderno, tá? Porque já estão bastante desgastadas. Olha aqui, quando eu digo que elas são antigas, é porque elas são de onde? Do pré-cambriano, que é aquela era geológica lá na formação do resfriamento da Terra. Então, atualmente, essas áreas elas são feições de baixos planaltos ou até mesmo área de depressão, como é o caso da depressão sertaneja ou semiárida no Brasil. Quando aparecem sob a forma de afloramento, ou seja, quando estão expostos, né, gigantes, são chamados de quê? Escudos cristalinos. Aí, se a gente voltar lá a imagem, você vai ver aqui, escudo das Guianas, fica no norte do Brasil, né? Escudo sul-amazônico, ao sul da bacia sedimentar amazônica. Então, essas áreas já foram muito desgastadas pela erosão e por isso estão aí expostas. A gente vai chamá-las de escudo cristalino. Quando elas estão cobertas por terrenos sedimentares, a gente chama de plataforma. Essas áreas apresentam grande potencial de minerais metálicos e não metálicos. Tranquilo? Ouro, cobre, prata, chumbo, manganês, estanho, por aí afora. Aí, kids, quando nós falamos de estruturas cristalinos, olha as características, extremamente antiga, erodida, a gente já viu essa groselha, né? Formada de rochas cristalinas ígneas, intrusiva ou metamórfica. São estruturas que datam do pré-cambriano, então são basicamente proterozoicos, onde nós encontramos minerais metálicos. Tá? Nessa área, a importância econômica dela é muito grande para isso, encontrar ouro, cobre, prata, minério de ferro, estanho e manganês. Estão vinculados geralmente a grandes planaltos e a algumas depressões no Brasil. Cerca de 36% do território brasileiro é recoberto por esses escudos. Está bem arredondado para cima. E destes, apenas 4% são proterozoicos, ou seja, apenas 4% do território do Brasil é uma área em que você encontra uma riqueza grande de minerais metálicos. Lembrando que o Brasil é uma grande potência mineralógica. Não posso esquecer disso. Tá? Aí quando a gente pega esse mapa é importantíssimo, porque ele já caiu várias vezes na prova do vestibular seriado da UPE. Já caiu na prova do Enem. Tio, eu tenho que decorar isso? Tem, porque senão ele não estava aí. Tá? O que é que eu vejo em amarelo? As principais bacias sedimentares. A bacia aqui em 3, né, é o que a gente vai chamar de Bacia do Paraná. Tranquilo? Então aqui a gente tem grandes depósitos de rochas sedimentares em toda essa extensão. Outro dia o vestibular seriado destacou essa área e disse, olha, a área em 3 corresponde a quê? As bacias sedimentares do Paraná. O 1, a grande bacia sedimentar amazônica. Tá? O 2, a bacia do Piauí, Maranhão, prova do seriado 2018. E o 4, que formam coberturas sedimentares na região central ao longo de São Francisco. Beleza? Aí a gente tem aqueles dobramentos antigos no Brasil. Tranquilo? Esses dobramentos antigos, porque datam lá do Paleozoico, pelo menos, até os dias atuais. Quem são? O dobramento antigo de Brasília, o 2 do Paraguai-Araguaia e o 3, o dobramento atlântico. Aqui Serra do Mar, da Mantiqueira, beleza? Aqui pega maciço da Borborema, por exemplo, parte dele. E os escudos, né, ou núcleos cratônicos, áreas que estão afloradas, como é o cráton amazônico, aqui, aqui em cima, onde está o escudo das Guianas, e o cráton São Francisco, importantíssimo no Nordeste brasileiro, área da depressão sertaneja semiárida, onde a gente vai ver formas de relevo como os inselbergs, que se desenvolvem em áreas de climas áridos e semiáridos. Tranquilo, meus queridos amores? Let's go, kids! Bacia sedimentar, aquelas áreas que estão aqui amarelo. Tá? Olha a Amazônia, lembra isso como referência, norte do Brasil de leste a oeste, Amazônia, leste a oeste. Se liga aí. Aí o que é que eu tenho? São áreas côncavas, ou seja, depressões, chamadas de buraco, né? Mas só que são áreas extensas, enormes, recobertas por detritos ou sedimentos, por rochas sedimentares. São mais jovens, entre aspas, datam do Paleozoico até o Cenozoico,
Aqui a gente não encontra mineral metálico, ouro, cobre, prata, chumbo, manganês, estanho. Aqui a gente encontra o quê? Aqui a gente encontra carvão mineral, aqui a gente encontra petróleo, gás natural, gás do xisto, tá? O carvão em terrenos que datam do Paleozoico, período carbonífero, e o petróleo, principalmente da era Mesozoica. Essas áreas vão estar vinculadas a grandes planícies e também a áreas de depressões. Ok? Aí, ó, quando a gente pega o mapa das bacias sedimentares, estão aqui em amarelo. Gente, pega a Amazônia como referência. Muitas vezes as provas dão um mapa e destaca somente uma área. O restante fica tudo branco, tá? E aquele destaca num tom de cinza ou preto. Ele diz, o que é essas áreas destacadas? Se tu olhou, tu viu isso aqui, ó, no norte do Brasil, já sabe que é a Amazônia. Então já sabe que é bacia sedimentar. Não tem como errar. Tranquilo? Então, bacia sedimentar amazônica, a bacia sedimentar do Parnaíba, do São Francisco, a bacia do Paraná, que a gente viu gigante. Ok? Então, fica atento aí quais são as bacias sedimentares e quem são as áreas de escudo que aparecem aqui em cinza. Avançando, let's go. No Brasil, a gente já viu, não existe dobramento moderno. Né? Por quê? Porque os terrenos brasileiros são antigos, os dobramentos modernos são recentes. São aquelas áreas sujeitas às colisões de placa, ao movimento orogenético. E aí, amigo, a gente não vê essa paisagem linda aqui no Brasil, da Cordilheira dos Andes. Ok? Porque os nossos dobramentos datam lá atrás do Paleozoico e já foram muito desgastados. Esses são cenozoicos do período terciário. Aí, ó, o que é que a gente tem aqui? No Brasil não há ocorrência de dobramentos modernos, a gente já falou sobre isso, porque os terrenos são antigos. Então, meus queridos, minhas queridas, fiquem espertos, porque quando a gente fala de território, né, no Brasil recente, eles correspondem às áreas de planície sedimentar. Deixa eu voltar o meu mapinha aqui. A escala do mapa não mostra, mas a gente tem aqui ao longo do litoral extensas áreas de planície. Extensas áreas formadas pela sedimentação de origem flúvio, né, ou seja, os rios fluvial, ou formada pela deposição de sedimentos dos mares, como é o caso da planície fluvio-marinho do Recife ou das planícies costeiras. Tá? Lembrando que a planície são regiões mais baixas. A gente falou dos tipos de relevo, eu cheguei a falar para vocês, né? A gente viu lá atrás quando falou de agentes externos, mas deixa só recordar se eu falei de tipos de relevo, porque se eu não falei, eu vou mostrar para vocês aqui umas imagens legais, onde a gente pode ver as principais formas de relevo. Né? A gente está aqui para isso. Então segura a onda, deixa eu abrir minha pasta. Take it easy, man, take it easy. Tá aqui formas de relevo, tio. Cadê você, cara? Tem umas aqui, ó. Vê as formas de relevo aqui que o tio vai mostrar para vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. O que é um planalto? É uma região elevada de topo plano. Isso é morfologia geral. Não se aplica no Brasil. Não se aplica, porque quando a gente fala de Brasil, né, e outras regiões do planeta, esses planaltos também muitas vezes foram erodidos, desgastados, então podem apresentar o aspecto de uma serra, serrilhado, né, vários pontos, vários dentes. Então, planalto no Brasil se refere a qualquer elevação, gente, tá, acima de 200 metros, onde predomina a erosão. Ok? Então, superfícies acima de 200 metros, onde predomina a erosão. Aí, delimitando o planalto dessa área mais baixa, que é a minha planície, a gente tem uma encosta, que a gente chama de quê? De escarpa. Escarpa. Beleza? Ela pode ser formada por processo erosivo ou pode ser formada por processo tectônico. Tranquilo? Então, aqui está a minha planície e aqui o planalto. Vejam que legal, eu tenho aqui um planalto sedimentar. Tio, como é que eu sei que é um planalto sedimentar? Olha, a gente viu que as rochas sedimentares se desenvolvem em estruturas horizontais, camadas, né? Então dá para a gente ver nitidamente as camadas aqui, ó. E a gente vai ver que geralmente o relevo que se desenvolve em rocha do tipo sedimentar tende a ser relevo de topo plano. Não é sempre, mas tende a ser relevo de topo plano. Ok? Então vão formar os planaltos, literalmente como esses, as chapadas, as mesas. E aí a gente pega aqui um relevo que mostra de novo um planalto e a planície. Veja, esse planalto aqui tem um vale na forma de V, ó. Lembra muito a letra V, né? Então isso não é aleatório, isso é típico do processo de um vale escavado pela ação dos rios. A gente viu lá em agentes externos que o vale escavado pela ação do gelo tem uma forma de U, fundo chato.
Então esse vale pode representar muito bem o que a gente chama de uma depressão, porque o relevo aqui é menor do que o do entorno. As áreas de depressão, gente, são aquelas áreas rebaixadas. Olha, tem um planalto todo desgastado por processos erosivos. Desse lado também o mesmo planalto. E aqui você tem uma área mais baixa, uma área côncava, deprimida. Então vejam como o processo de erosão aqui foi intenso. Ó. Deixou somente essa mesa, esse pedaço, deixou essa outra mesa aqui, né? E essas áreas mais elevadas. E aqui eu tenho um rio principal e os afluentes que descem aqui dessa margem do planalto e dessa outra margem. Então eu tenho aqui 3 formas de relevo: planalto, planície e depressão. Se eu pegar aqui essa imagem também, a gente vê outras formas de relevo. Olha as serras, ó. Serra porque ela lembra literalmente uma serra, uma faca serrilhada, né? Ou uma serra de um serrote. Ó, vários picos, várias cristas. Uma área elevada formando uma montanha, tá? Uma depressão aqui, ó, que está bem menor relevo do que essa parte, e essa área aqui que é o planalto, beleza? E a escarpa delimitando aqui, aparece até o nome, planalto da planície. Deixa eu mostrar outra imagem para vocês que é muito comum em tipo de prova da UPE, meu povo, ó. A UPE adora blocos diagramas. Eu mostrei essa imagem lá para vocês na aula de agentes externos. Eu tenho aqui um planalto e uma planície, né, produzido por o quê? Por uma atividade tectônica, por um falhamento. Olha aqui a indicação da falha, a gente viu as setas. Então isso aqui é uma escarpa de falha. Beleza, meu povo? Isso é uma escarpa de falha. Aí quando a gente fala de formas de relevo, né, é importante, a gente viu lá o que era uma falésia. Deixa eu só dar uma repassada pelas imagens. Se for lá para a Califórnia, você vai ver uma falésia sedimentar lindíssima como essa. A gente viu que isso aqui é produzido pelo quê? Pela abrasão, né, pela ação do mar, a onda arrebentando na encosta. Aqui é Canoa Quebrada, um lugar espetacular, um reggae show de bola no Ceará. Né? Também tem falésias areníticas. Isso aqui é na Inglaterra, na região da Cornualha. Ó, vê como a erosão aqui, ó, derrubou a rocha, deixou esses testemunhos que são rochas mais resistentes. Tio, você falou agora há pouco, cara, numa coisa chamada Inselberg. A gente já viu que eram os canyons, já viu que eram os fjords. Tio, show me, man, what is a Inselberg? Mostra o que é um Inselberg. Ó, Inselberg, minha gente, é o que a gente chama também de um morro testemunho, mas nem todo morro testemunho é um Inselberg, tá? Então é um morro testemunho, ou literalmente do alemão Inselberg, é um morro, tá? Uma montanha e de ilha, ou morro ilhado, Insel, ilha, berg, rocha. Então, é uma ilha de rocha, uma ilha rochosa. Se você pegar essa área aqui na depressão baiana, tá? Você vai ver que eu tenho uma elevação aqui bem acentuada, e aqui isolado, ó, no meio dessa área de depressão, essa região elevada. Então isso é o que a gente chama de Inselberg. Lá atrás, em tempos geológicos bem antigos, essa formação era contínua, esse bloco. E aí a erosão foi desgastando, tanto a erosão, né, por meio da ação do intemperismo físico ou também do intemperismo químico, foi desgastando, porque essa área já foi uma área de clima mais úmido, né, no passado. E aí somente esse bloco resistiu na paisagem, esses blocos, formando os Inselbergs aqui, ó. Tá? Então são estruturas formadas de rochas cristalinas, geralmente granitos e gneiss, geralmente, mas podem ser outras rochas cristalinas, formadas em regiões de climas áridos e semiáridos. No Brasil a gente ainda não tem região de clima árido, né, predominante. Então eu tenho regiões de clima semiárido. No Nordeste brasileiro, no Norte de Minas Gerais, a gente vê isso na depressão semiárida. Aí olha esse outro Inselberg aqui, ó. Ó, depressão sertaneja em Patos, na Paraíba. Olha quantos Inselbergs lá no fundo da imagem. Tá vendo aqui? Então, tudo isso aqui, ó, são Inselbergs. Um campo de Inselbergs, ó. Tudo isolado, porque a erosão acabou com ele aqui, acabou aqui, aqui do lado. E você vai ver que o relevo é bem plano, Zé. Vê? Ó, dá para ver aqui uma lagoa, um curso d'água, um rio que deságua até aqui, né? Então, eu tenho aqui um campo de Inselbergs. Você vai para Quixadá, no Ceará, ó, outros Inselbergs aqui, a depressão sertaneja, tá? Você pega aqui o Inselberg gigante que eu tenho aqui nesse trecho próximo ao açude lá em Quixaramubim, Quixadá. No topo dele você tem, parece uma galinha choca, ó, vê se não é. Quem já viu uma galinha chocando os ovos sabe do que eu estou falando, tá? Então tá aqui, ó, o pessoal chama lá Pedra da Galinha, então é um grande Inselberg. Beleza? Então são estruturas cristalinas que são testemunhos do processo erosivo. Lembrando
todo Inselberg é um morro testemunho, mas nem todo morro testemunho é um Inselberg. Olha, isso aqui é um morro testemunho, ele está isolado na paisagem, tá vendo? Mas não é Inselberg. Por quê? Porque é desenvolvido em rocha sedimentar. Então temos aí algumas formas de relevo que vocês devem ficar atentos. Tio, mostra aí o que é uma chapada, Zé. Uma chapada, lembrem-se, é um relevo elevado de topo plano. Tranquilo? O processo de desenvolvimento da chapada está associado a processos tectônicos e litológicos, ou seja, a estrutura da rocha é determinante. Por isso que a chapada é o que nós chamamos de uma morfoestrutura. É um relevo estrutural, não é um relevo escultural. Ela foi produzida por soerguimento, então é a estrutura interna que levantou esse relevo e a litologia, ou seja, a característica da rocha, favoreceu a formação dela pela ação do intemperismo. Então vejam, são superfícies geralmente com mais de 600 metros de altitude, com a encosta íngreme e o topo plano. Ó, Chapada do Araripe, na divisa Pernambuco, Ceará e Piauí. Tá ela aqui, ó, Chapada do Araripe. Aqui é a Chapada Diamantina, cara, vê? Hã? Chapada do Araripe vista do lado cearense. Olha o topo dela aqui, que coisa linda, ó. Aí você vai agora, Chapada do Araripe, vista do Exu, a terra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Olha lá o topo bem plano, ó. A erosão produziu essa encosta, essa escarpa, né? Então a gente tem um relevo morfoestrutural, porque ela foi soerguida a bacia sedimentar por processo tectônico. Ok, kids? De novo a Chapada do Araripe. Você tem Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães aqui no Brasil. O relevo de chapadas ele é presente aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, mas não só no Nordeste. Se você vai para a região lá do Tocantins, né, você vai para a região do Jalapão, você vai ver uma estrutura lindíssima de chapada. Né? Olha essa aqui, ó, lá no Maranhão, Chapada da Serra das Mesas. Vê que coisa linda. Deixa a imagem abrir aí ao tempo que eu tomo água. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vê que espetáculos, né? Não é não? A vertente bem íngreme e o topo aplanado. Então tu vai lá para o Jalapão, como eu disse, cara, tu vai ver umas chapadas dessas lindíssimas. Tio, o que é um relevo de cuesta que você falou aí, homem? Ó, esse relevo de cuesta, geralmente, a gente tem ele próximo a áreas de transição de depressão e planaltos. A gente encontra no Brasil na região sudeste, a gente encontra aqui no nordeste brasileiro. Deixa eu mostrar primeiro um bloco diagrama. Vê. Olha o bloco diagrama, o desenho, que a UPE usa muito. Se você olhar, ele é inclinado, ó. A chapada não, a chapada o topo é aplanado, lembra uma mesa literalmente. Na cuesta não, eu tenho esse mergulho. A gente vai ver que esse mergulho ele se forma exatamente por conta da diferença da dureza das rochas. Então aqui a gente tem a cuesta, toda essa estrutura. Essa parte do mergulho a gente chama de reverso, tá? Aí eu tenho uma superfície bem íngreme aqui que se chama cornídia. E a frente da cuesta está aqui, o fronte. E se você olhar um morro testemunho, ó. Esse morro testemunho não é um Inselberg. Por quê? Porque não tem rocha cristalina dominante. Na cuesta, geralmente, a gente tem rochas de natureza diferente, de referência. Pode ser só sedimentar? Pode. Mas geralmente a gente encontra rochas sedimentares e rochas cristalinas, como é no caso do sul do Brasil, onde eu encontro o basalto. Vê, depois eu volto para essa imagem. Olha esse bloco de diagrama mostrando uma sucessão de cuestas no sudeste brasileiro, lá no Paraná. Dá para ver literalmente a inclinação aqui das rochas e a diferença, né, dos tipos de rocha. Tá aqui o reverso, tá mergulhado, a frente da cuesta, a presença aqui da depressão, um morro testemunho, outra cuesta. Lá tem sucessões. Olha essa imagem aqui, lá na Austrália. Vê como nitidamente é aquele formato, né? Inclinado, reverso. A cornídia está aqui, e separando a cornídia e o resto do fronte. Lindo, lindo isso aqui. Não é, kids? Ficou bem clara a imagem. Aí vê, essa imagem de satélite, essa imagem, deixa eu voltar aqui, tio. Essa imagem lá no Marrocos, de novo, ó. A frente bem inclinada da cuesta, a cornídia e o reverso, mergulhando lá para baixo. Aí olha essa imagem de satélite. A cuesta do Ibiapaba, no estado do Ceará. Dá para ver nitidamente que eu tenho uma inclinação aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Aqui está a frente da cuesta. Né? Você vai ver municípios como Sobral na frente da cuesta do Ibiapaba. Tio, isso aqui é o quê? São Inselbergs, ó. Ó, Inselbergs.
a Serra do Meruoca, tá? Então aqui eu tenho a minha cuesta do Ibiapaba. Então o relevo que se forma graças à diferença da dureza das rochas. Então o relevo que a gente tem aí um processo de erosão diferencial na sua produção. Beleza, queridos e queridas, boys and girls? Ó, aqui a gente vê a presença das mesas lá no fundo, ó. Tá? Isso aqui são os butts. São pequenas mesas resultantes de processo de erosão. Tio, são morros testemunhos? Sim. São icebergs? Não, né? Porque são rochas sedimentares. Olha como o processo de erosão produziu aqui o vale glacial em forma de U, a gente viu isso. E aí a gente falou de erosão diferencial, a gente falou de quê? A gente falou de temperismo físico, da abrasão, da ação do vento, né? A UPL usou essa imagem, igualzinha, é a mesma imagem do bosque de pedras lá na Bolívia, vê? Tranquilos? Então, kids, a gente caminha nosso trabalho hoje encerrando, tá? Essa temática de relevo, vendo algo que não aparece em provas há 1000 anos, que é a questão do relevo oceânico. E aí a gente encerra. Ao contrário do que muita gente acredita, né? O relevo marinho ele é um complemento do relevo continental. Eu não tenho o relevo continental encerrando ali na praia, muito pelo contrário, ele se prolonga até o fundo do mar. Então é muito comum a ideia de que o relevo terrestre, ou seja, do continente, termina onde começa o oceano, e não é isso. É um complemento o terreno, o relevo oceânico. Tá? Então a gente tem uma transição da crosta continental, que está imersa, para a crosta oceânica, que está submersa. Lembrando que essa crosta oceânica a gente viu, formada de rochas basálticas essencialmente, como ela é mais densa, ela afundou e ficou coberta pelo mar. Tranquilo? Então aí você tem, né, uma porção do relevo oceânico formado de rochas basálticas e coberta de sedimentos que está representada aqui. Então a primeira parte do relevo oceânico é isso aqui, ó. É a chamada plataforma continental, é a parte mais rasa. Então é o complemento, é a ligação direta, é a transição do continente para o fundo do mar. Então é a plataforma continental. Dependendo da região, ela tem profundidades variadas. Aqui no Brasil, essa plataforma continental no sudeste, ela é muito longa, se estende por 300 km da linha de praia, e ela é muito profunda. É de lá onde você extrai o pré-sal, por exemplo, quase 2.000 metros de profundidade. Aí eu tenho aqui a zona de separação abrupta, que é essa encosta, chamada de talude continental. Beleza? Onde eu separo a plataforma do piso oceânico, literalmente dito. Então é o que a gente chama de assoalho oceânico. Vê a crosta aqui, ó, movimento divergente, né? Nesse trecho a gente vai ver que o magma ascende, vai formar as grandes cadeias de montanhas submarinas que a gente chamou de dorsal. Então lembra que essas dorsais oceânicas são grandes cadeias, como a dorsal mesoatlântica, que está lá formada no Cenozoico pela separação da América do Sul da África, da América do Norte e da Eurásia. Beleza? E sobre esse assoalho a gente vê elevações, geralmente ilhas vulcânicas, como Fernando de Noronha, como Atol das Rocas, né, ou como Havaí. E aí a gente tem essas superfícies elevadas formando os arcos insulares, as ilhas vulcânicas. Aqui a gente tem, né, nessa região dessas ilhas vulcânicas, também a presença daqueles vulcões que foram erodidos e formaram os grandes atóis, como nós vimos. E aqui o que ele chama de bacia ou assoalho, essa área mais aplanada aqui, ó, tá? O piso oceânico. E naquelas áreas onde a placa mergulha, o movimento de subducção acompanha aqui, ó, a placa que está mergulhando, né? Ela está separando, esse bloco vem para a direita, esse bloco vai para a esquerda, a divergência. O magma ascende, forma dorsal. Esse lado aqui, a placa, por sua vez, está mergulhando no manto, porque ela é mais densa. Então, quando ela mergulha, a gente viu que eu tenho uma zona de subducção, né? E no fundo do mar, essa zona de subducção forma uma trincheira. Forma, né, uma área de depressão bem acentuada que nós chamamos de fossa oceânica ou fossa abissal ou trincheira oceânica. Na costa da América do Sul, quando a placa de Nazca mergulha, a gente tem a trincheira ou a fossa de Nazca, e a gente tem lá do outro lado, no continente, né, a plataforma continental oceânica, bem curtinha na costa oeste da América do Sul, e depois a Cordilheira dos Andes. Ok, kids? No livro de vocês há uma descrição também decoreba sobre isso. Leiam, vale a pena, é importante, porque muitas vezes questão de prova fala sobre isso especificamente, ou isso vem dentro daquela questão da separação das placas que a gente viu.
Como se formam as dorsais? Separação. Como se formam as ilhas, né? Os arcos vulcânicos ou as fossas? Subducção. Beleza, kids? Então a gente encerra essa parte de geomorfologia que foi bem trabalhosa, bem densa com esse assunto. Forte abraço a todos. Nos veremos mais adiante com biogeografia. Tranquilo? Acabou? Tchau. Pode ir. Fui. Você ainda tá por aí olhando, cara? Acabou. Tchau, 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 tchau.